Então vamos lá, gente. Primeira atualização, né? Normalmente eu falo disso aqui mais no final da apresentação, mas agora a coisa tá chamando tanta atenção que eu vou começar com isso, que é a atualização da curva de juros, né? Então agora eu fiz diferente, em vez de colocar as datas, né? Coloquei, na verdade, só quanto tempo a gente estaria retroagindo em relação à última. Então vocês vejam aqui, né, que a última curva de juros, né, a da sexta-feira, com as condições de mercado de sexta-feira, é essa que está mais em cima aqui, a clarinha, tá bom? E aí, se a gente for voltando no tempo, né, a gente vai ver as curvas mais abaixo. Resumindo, né, o que aconteceu de um tempo para cá, de 6 meses para cá? A curva saiu dessa daqui de baixo e tomou uma pancada aqui para cima, né? As aplicações de renda fixa, voltando a falar aquilo que a gente já tem falado em vários calls aqui, as aplicações de renda fixa estão com taxas cada vez mais atrativas, né? Então isso aqui está acontecendo recorrentemente. Se a gente fizer um estudo um pouco mais aprofundado, a gente consegue chegar em parâmetros mostrando que essas taxas aqui estão equivalentes aí a lá do período da pandemia ou até um pouco antes. Então, assim, numa época em que tinha muito terror, digamos assim, colocado no mercado, né, muita incerteza, e a gente agora também está enfrentando isso, tá certo? Com outros, uma outra situação, né? Então agora, na verdade, o drive não é só a pandemia, né? Tem outras coisas aí também acontecendo. Mas para as aplicações em si, o que importa é isso, né? Que a gente está com um prêmio aqui, ou seja, que a renda fixa está pagando, realmente está bastante interessante. Então, para quem não tem ainda a alocação, aqui está mais uma vez a janela aberta aí com uma excelente oportunidade para poder fazer suas alocações em renda fixa, taxas muito boas, tá? E essa aqui, né, é a curva de juros aí feita pelos pré-fixados, né, títulos pré-fixados, e a outra que é a curva de juros reais, então temos aquele título do Tesouro Nacional, né, a NTN-B, que paga inflação, IPCA e mais alguma coisa, então te protege da inflação que também está alta, também já temos falado aqui nos nossos calls. E esse mais alguma coisa também continua subindo, vejam como a curva clarinha ali é a que está mais acima de todas as outras, tá certo? E aí, eu quero mostrar para vocês um efeito, é o seguinte. Bom, você pode até duvidar aqui do que eu estou falando. Não, esses dados aí que você está pegando, não consigo enxergar isso aí, de onde é que está vindo isso. Então, eu posso mostrar para vocês aqui no próprio site do Tesouro. Deixa eu trocar aqui a minha tela para aparecer um navegador. Apareceu aí, né? Apareceu sim. Pronto. Então, vamos lá, aqui, ó. É o próprio site do Tesouro Nacional, vou botar até na home aqui, ó. A gente entra na home, vamos lá embaixo, e a gente vê aqui, títulos, históricos de preços e taxas. E aí eu venho aqui, pego um título, ele vai listar aqui todos os títulos, né? E aí você pode ver isso para o histórico, para investir, ou seja, para fazer uma aplicação ou para resgatar, tá certo? Então aqui eu vou deixar na parte de investir. Vejam que ele está plotando o gráfico por taxa, né, de 30 dias atrás, mostrando que a taxa de 30 dias era menor do que a atual, como eu coloquei lá no gráfico. Então, para quem duvidou, né, então tá aqui da fonte realmente lá do site do Tesouro. Pode fazer isso com outros títulos também, por exemplo, um pré-fixado 2026, a mesma coisa. E a gente já falou aqui no nosso call a relação inversa que existe entre preço e taxa. Então, se a taxa está subindo, quer dizer que o preço está caindo. Então, aqui, ó, foi só trocar aqui no botãozinho aqui em cima, em vez de ver pela taxa, coloquei para ver pelo preço dos últimos 30 dias, aí a gente vê como o preço está caindo. Então, para quem quer comprar, para quem quer entrar, é melhor pagar mais barato, tá certo? Então, agora, com o preço mais baixo, estamos na janela muito boa, como a gente já tem falado. Se eu aumento o tempo aqui, botei para 90 dias agora, e aí a gente também tem o preço lá embaixo. Já teve um menor aqui, né? Para esse título, por exemplo, R$650, agora já está um pouquinho maior, mas ainda estamos com valores bem menores do que aqui, quando está aproximadamente R$700. Se eu botar para um ano também, a gente vê que teve um pico aqui, ó, bem grande lá em dezembro, né? De valor, aqui estou falando de preço, e agora a gente está com um preço bem menor aqui. Então, para entrar na renda fixa, mais uma vez, nossa janela muito boa aqui para fazer essas aplicações. E aí você pode falar o seguinte, né, que foi o que eu coloquei aqui embaixo. Poxa, mas eu tenho um CDB lá, eu já invisto, eu tenho um CDB, tenho uma LCI, ou tenho uma LCA, que eu comprei há 6 meses atrás, então tá dentro dessa janela aqui que eu mostrei esse estudo, né, mostrando que os preços estão caindo. E quando eu consulto, eu não vejo nenhum prejuízo, eu não vejo essa queda de preço aqui, né. Porque o que está acontecendo? Qual é a diferença? E aí entra um conceito aqui que usa-se muito no mercado, que é a marcação a mercado e a marcação pela curva. Não precisa se preocupar que ele não é tão complexo assim, é fácil de entender. A marcação a mercado
ela é o seguinte, se eu tenho um título, então a pessoa lá que falou aquilo, ela tem um CDB, uma LCI ou uma LCA. Se eu tenho um título e eu quero saber quanto que ele está se valorizando, existem duas formas de eu fazer isso. Uma primeira seria eu simular que eu vou vendê-lo agora. Então, eu não necessariamente vou vender, mas eu vou simular que eu vou vender. Ora, se eu estou querendo vender, uma outra pessoa vai ter que comprar. Então, nesse mercado, eu fico um pouco na mão do comprador. O quanto ele oferecer para pagar vai ser o quanto que eu vou ter que vender. Então, por isso que se chama marcação a mercado. Isso depende da oferta e da demanda e da percepção de risco. Se esse comprador, ao olhar para esse meu título, vê que ele é arriscado, ele vai oferecer menos. Vai falar, não, eu não quero pagar isso aí tudo que você está cobrando. Eu vou comprar menos, vou pagar por um valor menor. Então, eu fico dependendo de oferta e demanda. Por isso que se chama marcação a mercado. Eu dependo do mercado que está lá naquele título. E existe a marcação pela curva, que é uma marcação simplesmente matemática. Você não precisa saber fazer a conta, mas seria eu pegar um título, vou dar o exemplo aqui embaixo, um tesouro pré-fixado de 2026, ele pagava uma taxa de 7,65% ao ano. Vamos dizer que você comprou esse título. Passou um ano, a marcação pela curva quer dizer o quê? Que você vai ter que ter ganho 7,65%. Mas não quer dizer que você, na hora de vender, vai ter alguém aceitando pagar aquele preço, o equivalente a essa valorização, vai depender do mercado. Então, por isso que existem essas duas marcações aí. Normalmente, os títulos de renda privada, títulos de renda fixa, mas privados, de emissão privada, que é o caso de CDB, LCI, LCA, não são de emissão do governo, então eles têm a marcação pela curva. Então é uma marcação matemática. Você comprou, passou um ano, ele vai te dar aquela rentabilidade de um ano. Passou 6 meses, vai te dar a rentabilidade de 6 meses. E os títulos do Tesouro têm essa marcação a mercado, que é diferente. Então você fica um pouco suscetível ao mercado. E um pouco não, totalmente suscetível ao mercado. E a única coisa que difere isso, né? Você fala, poxa, mas então eu tô suscetível ao mercado, então não é renda fixa. Não, lembra que eu já falei em outro call lá, né? A renda fixa, aquela rentabilidade contratada, ela só é garantida se eu ficar com aquele título até o final. Então, nesse exemplo aqui, eu botei um exemplo de preço que eu tirei realmente lá do site do Tesouro. Se eu tivesse comprado, né? A gente viu lá na nossa curva de juros, voltando no tempo, né? Até 6 meses. Então, se eu tivesse comprado lá em fevereiro, um tesouro pré-fixado de 2026, ou seja, ele vence em 2026. A taxa que ele estava sendo negociado era essa, 7,65 ao ano. Então, eu ficando com esse título aí, até 2026, ia dar mais ou menos 5 anos, né? Ia até comprando em 2021, fevereiro, ficando até janeiro de 2026. Então, eu ia ganhar essa taxa a cada ano que passasse, eu ia ganhar 7,65%. E ele estava com um preço de R$ 699,45. Mas para eu ganhar esse valor aqui, eu tenho que ficar com ele até o final, até 2026. Se eu resolver vender no meio do caminho, eu posso ter até prejuízo. Que foi o que eu coloquei aqui. Agora, em agosto, né, 6 meses depois, o preço de mercado, o preço que o mercado, se eu quiser vender, alguém quiser comprar, essa pessoa que está querendo comprar, só aceita pagar R$ 658,84. E olha que eu gastei R$ 699. Então eu vou ter um prejuízo. Tá? Por quê? A taxa agora desse título subiu, foi o que eu mostrei lá no início, as taxas não estão subindo, então o preço está caindo. Ele pagava 7,65, agora ele paga 10,05, 10% ao ano, então está pagando bem melhor agora. Para você que vai entrar, para você que vai sair, já não está tão bom, porque o preço caiu. E se eu fosse fazer a rentabilidade na curva, ou seja, o cálculo matemático, como passou 6 meses, a conta não é exatamente essa, mas como passou 6 meses aqui, então seria mais ou menos metade dessa rentabilidade aqui de 7,65. Então ia dar 3,8. E aí fazendo essa conta, você chega aí no valor de 725,50. Então, matematicamente teria que estar valendo isso aqui, 725,50. Mas não é o que o mercado está querendo pagar, tá bom? E aí, para finalizar aqui, eu coloquei esses dados vindo lá do site do Tesouro realmente, né? Para a pessoa que não acredita no que a gente está falando aqui, a gente vai lá e mostra, né? Aqui, peguei agora, só coloquei o print para não perder tempo aqui fazendo a consulta. Ó, peguei aquele título, Tesouro Pré-Fixado 2026, lá no dia 24 de fevereiro estava valendo 699,45, que foi a data da aplicação, né? De acordo com a nossa simulação aqui. E no dia 20 de agosto, o último dado que a gente tem, sexta-feira, estava valendo 658,50. Reparem que eu coloquei aqui, para poder fazer a aplicação, coloquei o gráfico de investir, tá certo? E agora, como eu estou simulando como se eu fosse vender esse título, então agora seria um resgate. Então aqui eu selecionei a parte de resgatar, coloquei o preço e vi lá que na sexta-feira, para eu resgatar esse título, estavam me pagando por ele 658,84, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A diferença
desses dois conceitos, marcação na curva e marcação a mercado. Bem importante para você saber o que está acontecendo com seus investimentos ao longo do tempo aí, tá? Não só lá no final, mas no meio. Por que você pode estar vendo um prejuízo ou não está vendo um prejuízo. Então vejam que a renda fixa, por mais que ela tenha essa rentabilidade contratada, você precisa saber o que você está fazendo para você não tomar um susto. Então, aqui na iPlan, a gente não só quer te dar esse conhecimento, mas também te ajudar a fazer essas aplicações. Então, se você quer aplicar, investir em renda fixa e também em outras aplicações também, não deixa de ir lá no nosso site, né, iplan.com.br, vai lá, vai descobrir o seu perfil de risco, vê se você aguenta isso aqui no seu estômago, ver um negócio que era R$700, sair para 650. Se você aguentar, vai ter algumas indicações para você feita pela gente. Se você não aguentar, a gente vai fazer outras que são mais seguras. Nem tudo é assim, tá bom? É isso, Amanda. Tá certo, muito bem. Obrigada, viu, Felipe? Até semana. De nada. Boa semana para vocês, pessoal.